Boa noite. Me chamo Vinícius, moro no Espírito Santo. E viajando com meu irmão esses dias, ouvimos um relato bem parecido ao nosso. E venho aqui dividir com vocês. Em 2020, na alta da pandemia, eu e meu irmão fechamos um contrato de levar uns animais para o Vale de Brumadinho, que fica a uns 500 quilômetros da minha cidade. Como eu e meu irmão dirigimos caminhão, assim combinamos que sairíamos às 11 horas da noite de sexta-feira para chegar no sábado pela manhã. Então, saímos do sítio com a carreta de transporte de animais. Ali íamos conversando, e se passou umas horas até chegarmos no primeiro posto de gasolina, no alto da Serra de Minas. Meu irmão, como sempre, foi comprar algumas coisas para comer. E ali eu fiquei conversando com o frentista. E ele já foi logo perguntando: "E aí, moço? Você e seu irmão vão enfrentar essa estrada aí?" Nessa hora, eu falei que sim, porque tinha que entregar os animais pela manhã na fazenda do contratante. E ele voltou a falar: "Moço, se vocês prezam pela segurança de você e do seu irmão, pega essa carreta e volta para a casa de vocês." Na hora, retruquei e falei: "Oxe, por que tá falando isso?" Ele, já com vergonha, falou entre os dentes: "Tem uma criatura que corre pela essa serra de noite e já fez várias vítimas nessa estrada." Na hora em que ele falou isso, me subiu um calafrio pelo corpo. E falei: "Rapaz, obrigado pelo conselho, mas tenho que continuar." Paguei ele e meu irmão veio e entramos no caminhão. Quando estávamos saindo dali, falei o que o frentista tinha falado e meu irmão riu e falou: "Ai, ai, ai, deve estar só querendo nos colocar medo." E ainda riu. E fomos subir a serra. Por estar com os animais, o caminhão estava bem devagar. E quando estávamos no meio da serra, de longe, avistei algo no meio da pista, lá no alto. Virei para o meu irmão e falei: "Olha aquilo ali, que marmota é aquela?" Meu irmão olhou e falou: "Horas, deve ser algum animal." Então liguei o farol alto e podemos ver que era um demônio, vindo diretamente do inferno. Aquilo era negro, alto, que quando foi iluminado pelo farol, se pôs de 4 patas e correu na direção da carreta. Eu, vendo aquele bicho vindo sobre nossa direção, pisei no acelerador e mandei meu irmão pegar o revólver que ficava na maletinha debaixo do banco dele. Ele, desesperado, foi pegar. Quando voltei os olhos para o animal, ele já estava mais próximo e se jogou no para-brisa da carreta, trincando o vidro inteiro. Ali eu já tinha certeza que íamos morrer. Pisei ainda mais no acelerador. Meu irmão, se recuperando, começou a olhar pelo vidro do passageiro para tentar ver algo. E foi quando algo bateu na lateral da carreta. E meu irmão falou: "Eu vou atirar, e vou atirar." E deu um tiro pela janela. Ouvimos um berro ecoar naquela estrada. Os animais se alvoroçaram com aquele berro. E meu irmão rapidamente subiu o vidro da janela. Eu estava dando o máximo que aquela carreta podia para subir a serra, para sairmos logo dali. Andamos aquela noite inteira sem falar mais nada um com o outro. Pela manhã, já na fazenda, enquanto os peões tiravam os animais, o dono da fazenda veio até mim e meu irmão e falou: "O que foi que aconteceu com aquele para-brisa da carreta de vocês?" Falamos o que tinha nos acontecido e ele ficou sério na mesma hora e falou: "Olha, aquilo que vocês viram foi um lobisomem. Sorte que vocês tinham aquela arma para defender vocês,
pois se não fosse isso, vocês não teriam chegado aqui. Aquela fera é algo sobre-humano e é feita para matar. Então, quando terminaram de descarregar, eu e meu irmão entramos no caminhão e fomos o mais rápido possível pela estrada. Quando chegamos novamente perto da serra, era por volta das 3 da tarde e estava cheio de policiais na estrada. Logo nos pararam e perguntaram do vidro. Falei que tinha sido um acidente com uma ave. Lógico que não íamos falar que tinha sido um lobisomem, né? Mas meu irmão perguntou, por que aquele tanto de polícia na estrada? E o policial logo falou. Um homem foi achado morto com um tiro no peito, no acostamento da pista. O policial, checando que estava tudo certo, mandou seguirmos o caminho, mais devagar. Quando estávamos passando onde o corpo estava, vimos o rosto do homem. E pela nossa surpresa, aquele homem era o frentista do posto, que estava ali morto. Então, eu e meu irmão nos olhamos e falamos. Ele era a besta da madrugada passada. E fomos embora. Chegamos em casa e falamos para nossas famílias. E até hoje eu tenho um pesadelo com aquela madrugada que passamos. Na Idade Média, o que não faltavam eram histórias e de conteúdos que tanto nos fascinam e admiramos, nos fazendo viajar em nossas imaginações. Viver naquela época medieval de vários acontecimentos sobrenaturais, que hoje tanto amamos. Porém, hoje ainda existem, mas não com a persistência e com a mesma frequência de antigamente. E para quem ama a história de uma criatura que todos lá no fundo sabem ser bem real, está aqui um prato cheio. Vou lhe contar uma história de uma besta assassina que aterrorizou, feriu e matou muitas pessoas naquela época, em uma aldeia. Dezenas de aldeões foram atacados por uma besta fera. Esse animal só atacava homens. Seu modus operandi apavorava toda a população da aldeia vizinha e locais. Suas crueldades nos ataques eram os que mais amedrontavam a população, pois ela, na maioria das vezes, matava por pura crueldade. Ao invés de matar e se alimentar das carnes da vítima, matava só pelo prazer de fazê-lo, fazendo assim o povo sentir-se indefeso e sem recursos para dar solução ao problema dos ataques da besta. Àquela altura já havia muitos avistamentos da criatura, pois muitos eram que escapavam por sorte dos seus ataques. Porém, a quantidade de vítimas fatais também só aumentava. Muitas das testemunhas oculares diziam ser um demônio, mas a maioria dizia ser um lobisomem. Diziam isso porque na maioria dos ataques eles se punham nas patas traseiras, mordendo suas vítimas direto no rosto ou no pescoço, matando quase que instantaneamente sua presa. A besta se fazia presente em quase todas as regiões. Apesar de muitos relatarem ser um lobisomem, muitos ataques ocorreram mesmo sobre a luz do dia. Raciocinemos um pouco então. Estaria a mística do lobisomem ou só sair à noite destruída? Fato é que cada caso é um caso e cada história que ouvimos tem um método de transformação diferente. Ou se de fato não fosse um lobisomem, ou talvez seria um animal desconhecido pela ciência, ou ignorado pela humanidade. O comportamento daquele ser era bem diferente de tudo que aquela gente estava acostumada a conviver. Lobos, pumas, raposas, nada era igual aos ataques daquele monstro, que parecia ter muita astúcia e uma força sobrenatural. Até hoje, os registros naquela província existem como prova do ocorrido dos fatos, onde fica em destaque a destreza em emboscar suas vítimas, sem dar chance para reações. Como fazia um pastor de ovelhas que na mata rasteira tomava conta do seu pequeno rebanho para manter sua sobrevivência e de sua família. Tentava coordenar o rebanho que já estava assustado com a presença da fera camuflada no meio do mato.
à espreita, esperando uma bela oportunidade para atacar, sem dar chances. Laudos da época dizem que ele foi pego pelas costas. O ataque foi tão violento que ele foi decapitado, com apenas uma mordida do animal. Outro lado de um pescador que estava com seu amigo, à beira de um lago. Os dois batiam um papo bem descontraído, e abaixo de uma árvore, quando a fera se aproximou sorrateiramente. Os dois ainda tentaram desferir golpes de faca para cima da fera, que nada adiantou. A fera comeu o coração e esquartejou um, e comeu todas as vísceras e degolou o outro. Seus corpos foram encontrados boiando no lago, deixando suas águas totalmente vermelhas com seu sangue. A todo momento, a fera tinha muitas oportunidades para se alimentar de animais, mas a sua preferência por homens era simplesmente notável. Seu número de vítimas já chegava a umas 20. Era simplesmente um predador implacável, mas o que mais impressionava era a escolha de suas vítimas, por gênero. O que seria aquilo? Por que tanto ódio dos homens? Porque seria mesmo um demônio? Ou talvez um plano para deixar sem proteção suas próximas vítimas em potencial, mulheres e crianças? Quais seriam as pretensões daquele ser? Um alfaiate que preparava sua filha e sua esposa para a casa da sogra, pois era uma construção mais robusta. O medo do tal aldeão era lógico, tendo em vista o toque de recolher. Sua esperança era protegê-las de uma possível investida da besta em sua residência, pois já havia visto a fera rondando a espreita de sua casa, e algumas vezes, com a escassez por presas, temia a investida da fera. Pegou as duas, colocou na carroça e foi em direção à grande residência da sogra, no mais que 13 horas daquela tarde. Sua aldeia ficava a uns 2 quilômetros, onde sua sogra vivia bem próximo ao bosque e floresta. Parecia adivinhar. Pegou seu mosquete carregado, as posicionou bem próximo aos cavalos e ficou em alerta, pois os próximos 200 metros seriam onde a vegetação era maior, quantidade e visibilidade era um pouco menor. Quando chegou na metade do caminho, começou a ouvir barulhos no mato. E então ele disse sussurrando para sua esposa: aconteça o que acontecer, não solte as rédeas e acelere o cavalo até chegar no destino. Um dos arbustos começaram a se mexer e os cavalos ameaçaram a parar e relinchar. Então aquela poderosa fera surgiu na frente dele e os cavalos correram em disparada, derrubando o aldeão da carroça. Apesar de ter caído, ele caiu de uma forma que conseguia se levantar ligeiro. Apanhou aquele mosquete e apontou para a fera, que não se intimidava. Andava de um lado para o outro, olhando fixamente para o rosto dele. Ele engatilhou a arma e disparou na direção da fera, que só recebeu um impacto no ombro e parecia nada sentir, nem se abalou. Ainda deu tempo de sua esposa correr. A fera arrastou o corpo do aldeão para uma árvore e ficou do lado, como se fosse um troféu. No relato, sua esposa dizia que a fera parecia sorrir de canto de boca, enquanto encarava fixamente o homem antes de matá-lo. Ela disse que aquele era o próprio demônio na terra. Alguns aldeões organizaram uma caçada com vários homens. E no dia da caçada, uma criatura foi vista numa região montanhosa, coberta por floresta de mata densa. Ali se iniciava uma batalha muito sangrenta entre aqueles camponeses e aquela fera. Depois de conseguir algumas poucas baixas, aquela fera veio sucumbir, depois de receber vários disparos de rifle e um tiro a queima-roupa, que acertou no seu pescoço e saiu pela sua costela. O animal foi identificado como lobo cinzento e foi diagnosticado como vírus da raiva, pois suas vítimas daquela guerra haviam se contaminado com o vírus. O animal abatido tinha 4 pés. Suas patas traseiras eram maiores que a dianteira, suas orelhas pontudas e largas, sua cabeça grande e quadrada, com um focinho pontiagudo, dentes afiados e delgados,
e seu peso superava facilmente os 100 quilos. Os ataques naquela época cessaram, porém as pessoas que se depararam e estiveram de frente com aquela fera alegavam que com certeza aquele não era fera e não era besta. As coisas que atacou com certeza não eram um simples lobo cinzento. Eles o descreveram como uma criatura bem alta, que olhava fixamente para a vítima antes de atacar. Se arrepiava todo e ia direto no rosto ou no pescoço das vítimas. E aquela, com certeza, não era fera. Os ataques da besta ocorreram entre a primavera daquele ano e o mês de agosto do ano seguinte. Boa noite e obrigado por ouvirem o meu relato.